De volta com o Educador Entrevista, na companhia agora da vereadora Capitão Cláudia. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço, Luciano. Boa tarde. Bom, acompanhando a pauta da última sessão, não é, foi abordada a questão das consultas, em especial no Egídio Rico. Isso. Eu queria que você explicasse, né, vereadora, o que chegou aí de pedidos e por que essa intervenção no tema. Assim, no Egídio Rico, no Ambulatório Central Egídio Rico, existem um atendimento aí com relação a 8 especialidades, né? Até onde nós levantamos, tem 8 especialidades que são atendidas lá, e a gente recebe muita reclamação com relação ao reumatologista, Luciano. Já falei várias vezes, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, né? Onde é composto aí pelos fibromialgicos do município, e é uma reclamação assim constante. O sistema de agendamento para o retorno dessa consulta tem demorado demais, né? E isso acaba causando um transtorno. Antigamente o sistema era diferente, elas passavam pela consulta lá com o especialista, e eu friso essa questão do reumatologista porque foi a situação que chegou para a gente ali através desse grupo, em especial do reumatologista. Então a pessoa passa pelo reumatologista, o Dr. Flávio Falcão, que faz um trabalho maravilhoso no município, né? Um reumatologista realmente que tem feito um trabalho aí maravilhoso. A paciente passa pelo reumatologista e ele dá a data de retorno, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Antigamente ela já saía de lá com essa data de retorno agendada. Então ela ia lá na recepção, passava a data que o médico tinha passado e ela conseguia já ter uma data de retorno. Hoje, o que acontece? Ela sai da consulta e aí ela é solicitada a retornar depois de 1 mês. Pessoalmente, ela precisa ir lá na forma presencial para fazer esse agendamento do retorno, só que não consegue, não está conseguindo. Então ela volta lá presencialmente e não consegue agendar, sair com uma data já do retorno, e tem demorado demais. Então pessoas que passaram no mês de fevereiro, que tinha aí uma previsão de 2 meses, estão aguardando ainda para conseguir essa data de retorno, e elas precisam se deslocar até lá, né? Então isso nem é feito por telefone, então causa um certo transtorno para o paciente, né? Ela precisa, muitas das que retornam lá depende de transporte público, então se desloca até lá, não consegue e tem demorado demais. Nós entendemos também, Luciano, que a demanda tem aumentado, né? Então, nós temos somente um reumatologista na rede, né? E a demanda, por vezes, ela tem aumentado, né? É uma doença que demora um tempo para conseguir ter o seu diagnóstico, né? Então é uma doença que não tem um exame que você consegue detectar logo a doença. Precisa então, assim, de acompanhamento. Demora um certo tempo até diagnosticar, e a gente sabe que a procura é grande. O médico, como eu falei, Dr. Flávio Falcão é um médico muito bom, então a procura também é muito grande para esse reumatologista, é um único reumatologista. Então a gente pede uma atenção da Secretaria da Saúde para que possa pensar aí numa forma de amenizar essa questão, né? Seja pensar aí numa forma de aumentar o número de reumatologistas na rede, se essa é a maior procura, né? Mas pensar numa forma e numa solução para que amenize. E aí a gente tem a chegada do frio, né? E as dores da fibromialgia, elas acabam se intensificando no período de frio, onde a musculatura ela tende a se contrair mais e acaba intensificando as dores da fibromialgia. E isso a gente está falando aqui pontualmente de fibromialgia, né? Quando a gente fala da especialidade, ela abarca um leque grande. Muito aí grande, de pacientes. como eu falei, eu acabei focando aí no reumatologista, porque é o nosso grupo aí que a gente tem um contato muito próximo, mas tem outras especialidades que, segundo algumas que também ali se comunicam no grupo, também ocorre essa demora aí nesse agendamento do retorno. Perfeito. Também foi pontuado, né, a questão específica do horário pré-determinado de medicamentos. Sim, tem uma questão também, que isso foi também discutido nesse grupo, no momento da receita, né? Eles entregam a receita lá, e aí
nesse horário não tem restrição, em qualquer horário consegue entregar o pedido, né? O problema, Luciano, é para pegar essa receita, né? O horário é muito reduzido. Então, salvo engano, é das 10 às 11 ou das 10 ao meio-dia e depois das 14 às 15. Então, assim, considerando que a grande maioria trabalha e não tem essa flexibilidade no horário, né? Então, a reclamação também é nesse horário para pegar a receita, que é muito reduzido. Então, isso nem foi tema de matéria, mas nós vamos conversar também tanto na Secretaria da Saúde como responsável lá pelo Egídio Rico, para ver se é possível ampliar esse horário para que as pessoas que trabalhem possam pegar essa receita aí no horário aí que seja flexível para ela. Perfeito. Até porque a gente também tem uma questão prática aí, como a vereadora bem coloca, que é a questão do trabalho, não é? Sim. Então, às vezes, você vai para uma consulta lá, você pega o termo de que passou pela consulta, né? Você tem a CID lá de escrita e tudo mais para levar para o RH do seu trabalho, mas não existe, por exemplo, essa prerrogativa, né? Olha, eu fui lá retirar o medicamento, a comprovação que eu tenho, né? Não existe uma obrigatoriedade da empresa aceitar isso ou não. Sim, não então acaba gerando uma série de transtornos, né? E a gente também quer destacar aquela pessoa que conseguiu também agendar o seu horário de consulta para que compareça, que faça um esforço. A gente sabe das dificuldades de todos, né, Luciano? Mas é importante também que ela compareça no dia da consulta, porque acaba gerando também um transtorno. Às vezes, uma pessoa que está precisando muito e fica aí meses além daquele horário, daquela data de retorno previsto pelo médico, né? E essa pessoa que tem aí o seu horário agendado acaba não comparecendo na consulta, né? Eu me lembro de alguns banners que tinham sido colocados, inclusive na gestão passada, que colocavam a quantidade de mês de pessoas que faltavam nas consultas, não é? Me parece que é muito alto também, né? Com uma sensibilização nesse sentido, não é? E mostrando isso, né? Olha, muitas vezes a fila, o tempo que você leva para ser atendido, poderia ser reduzido se essas pessoas comunicassem com antecedência. Sim, que não viriam. Também, se comunicasse com antecedência, né? Consegue encaixar uma outra pessoa que está precisando muito. E essa doença, Luciano, por vezes o médico tenta uma medicação, aquela medicação não surte o efeito e a pessoa fica nesse processo aí de sofrimento e ela fica esperando ansiosa esse retorno para que seja a oportunidade do médico passar uma outra medicação, né? E amenizar um pouquinho aí, aliviar esse sintoma aí da doença. Renata, pontuando a importância do questionamento, né, dessa ampliação, fala também aqui a respeito dessa questão primordial das pessoas não faltarem às consultas, né, que isso ajuda também, né, então o usuário também tem a sua participação, mas desse entendimento, né, de o município talvez levantar essa demanda das especialidades, em especial as que estão deficitárias. Sim, de forma a conscientizar também esses usuários, essas pessoas, e agradeço a participação da Renata. Perfeito. Vivian coloca também uma outra questão, não é? Que ela já ouviu algumas discussões em redes sociais em que alguns médicos não fornecem um atestado nem de consulta e que a secretaria já havia avisado que isso é um critério do médico, não é? Mas que pelo menos observar a possibilidade da administração fornecer o protocolo de entrada e saída, não é? Sim. Que teria que ser pelo menos viabilizado isso para o sujeito comprovar que esteve em algum atendimento. Sim, mas são questões que a gente vai levar também, Luciano, e eu sempre agradeço sugestões, né? Isso ajuda, né, a gente conseguir aí fazer realmente um trabalho para melhorar a vida, a qualidade de vida das pessoas. Agradeço a sugestão e vamos levar também essa sugestão para a secretária da Saúde, para a Bruna. Perfeito. Porque eu acho que uma coisa importante é isso, né? Uma coisa é o médico, né, ver que não existe necessidade de um afastamento, etc. e tal, mas você teve ali o tempo que o sujeito ficou aguardando o atendimento. Sim, que ela precisa comprovar isso, né? Não é? Sim. É uma questão... Acho que isso é uma questão mais simples, né, de se organizar gerenciar junto aí com o seu quadro de médicos, né? Muito bom. A Andréia aqui, parabenizando pela conduta na Câmara, né, pontua também a questão
né, das suas justificativas na questão do projeto de segurança nas escolas, né, e dos argumentos apresentados. A gente viu aí na rede, muitas vezes a gente acaba passando por isso, né, a capitã, de se tirar o escopo da ação, né? A gente viu que todas as falas dos vereadores, nenhum foi contrário à questão da segurança. Ninguém seria louco de ser contrário à segurança, né, Luciano? Mas ao formato proposto, correto? Sim. O que a gente sente, Luciano, infelizmente, é que falta ainda o grande número de pessoas aí da nossa cidade acompanhar de verdade a vida política do município, né? Então, a gente acompanhando alguns comentários, né? As pessoas desconhecem, Luciano, os projetos que vão entrar para discussão na Câmara. Elas acabam não acompanhando através, né, ou do rádio ou através do canal do YouTube. Elas não acompanham a sessão. E, às vezes, Luciano, elas são induzidas, vamos dizer assim, por algumas falas ou por algumas enquetes que são jogadas aí, somente através de um título de uma pergunta, e induz ela a entender que aquilo é algo bom, mas, assim, precisa que se discuta um projeto, ainda mais um projeto nessa importância. Nós estamos falando de uma das 3 pastas mais importantes que eu vejo, é saúde, educação e segurança no município. Então, quando a gente fala de um projeto ligado à segurança, precisa que esse projeto realmente seja amplamente discutido, que a população tenha ciência dos detalhes desse projeto. Não dá para a gente chegar numa enquete, Luciano, e colocar assim, você é a favor ou contra a contratação de segurança na escola. Gente, nós não estamos falando de segurança na escola, então a população fica indignada, e como ficou, nossa, mas que absurdo esses 4 vereadores serem contra a contratação de segurança na escola, e na verdade o projeto não é sobre isso, não é. Algumas pessoas estão entendendo que o projeto seria o segurança parado na frente da escola, em todas as escolas do município. Não é isso o projeto, né? São coordenadores de segurança, cada coordenador vai fazer um plano de segurança em, no mínimo, 2 escolas, e ele vai inspecionar periodicamente se a diretora da escola, se os funcionários estão atendendo às orientações de segurança. Então é isso, ele não vai estar exercendo a função de segurança. Então as pessoas precisam entender que nós, óbvio que trabalhei 27 anos com segurança, Luciano, como que eu vou ser contra a segurança? Mas as pessoas precisam entender que nós fomos contra a criação de 10 cargos comissionados, né? Quem acompanhou a nossa sessão viu que nós falamos sobre a questão dos aprovados no concurso da GCM. Tem 9 aprovados que estão na expectativa natural. Quando você presta o concurso e passa, você fica numa expectativa, né? Já faz 5 anos que essas pessoas estão na expectativa de serem chamados, de fazerem o curso, né? É um curso com uma duração pequena, 3 meses, com custo muito baixo para o município, porque os instrutores são os próprios GCMs. Então, é sobre isso que nós discutimos, né? Mas o GCM não entrava na pauta do projeto. Mas tudo tem uma ligação. Pô, a gente tem uma situação que você tem 9 aprovados aguardando para serem contratados. Você vai ter um custo com esses 10 comissionados, não é isso? Cerca de R$4.000 o salário deles. Então, quer dizer, você vai ter um custo com 10 comissionados e você tem 9 que têm um salário inferior ao salário que esses comissionados vão receber e que estão na expectativa. Então, você tem uma força de segurança no seu próprio município que ela precisa ser reconhecida e ser valorizada. Então, era sobre isso, né? E um ponto também, Luciano, que eu faço questão de pontuar, como eu falei, né, um projeto sobre segurança pública, ele tem uma importância muito grande, né, no município. Então, eu entendo que os especialistas, as pessoas técnicas no assunto, precisariam ter sido ouvidas, né? Então, e em todas as fases da elaboração desse projeto, Luciano, antes do projeto, durante o projeto e ao término do projeto, né, era fundamental que os representantes das forças de segurança do município tivessem sido ouvidos. Qual que é a opinião do especialista sobre o assunto? Porque em todos os assuntos, Luciana, a gente sempre tem os especialistas de plantão, né? Vamos opinar sobre isso. Mas quando você coloca lá na Câmara um projeto sobre a educação, como já aconteceu
A gente teve o prazer de ouvir o secretário da Educação falando, defendendo sobre o projeto, e é nada mais compreensível que assim fosse, entendeu? Se a gente tem um projeto ligado à saúde, vamos ouvir alguém da área da saúde, vamos ouvir um médico, vamos ouvir a secretária da saúde. Mas isso não aconteceu com um projeto que está ligado diretamente à segurança. Nós não tivemos um representante, o comandante da Polícia Militar não foi ouvido no dia da discussão do projeto. É um projeto que liga duas secretarias, né, Luciano? Mas mais ainda a segurança, né? Liga a Secretaria da Educação, porque vai interferir diretamente na educação, mas principalmente a Secretaria, a questão da segurança. Então, assim, nós ouvimos no dia lá a fala do secretário da Educação, do Vitor, pelo qual eu tenho profunda admiração pelo trabalho dele. Mas nós esperávamos, Luciano, né? Não vamos ouvir a vereadora, que trabalhou 27 anos na área da segurança pública. Ok, não tem problema, mas que se ouvisse o comandante da Polícia Militar, a gente tem um delegado titular aí do nosso DP, da nossa delegacia, a gente tem um comandante da GCM. Então, que essas pessoas que representam a segurança no município, pelo menos fossem ouvidas ou durante a discussão do projeto, ou durante a fase aí de instrução, de elaboração desse projeto de lei. Então, eu acho que isso realmente foi uma falha grande durante o planejamento aí desse projeto. Marta colocando aqui, né, que ela não conseguiu compreender direito, né, se o projeto cobre só as escolas municipais ou entrariam todas as escolas da cidade? Não, somente as escolas municipais. Ela diz respeito ao município, então somente as escolas municipais. Então, escolas particulares e estaduais não estão atendidas no projeto. Isso. Perfeito. Até porque você tem gerenciamentos diferentes aí, né? O município é a mesma população, né, Luciana? A importância é a mesma, né, quando a gente fala aí de segurança de crianças e adolescentes, mas são, como você falou, gerenciamentos diferentes, né? Dentro da estrutura. Isso. Perfeito. O projeto foi aprovado pela Câmara, agora ele tem o tempo de execução, né? O prefeito precisa sancionar e dar andamento nessas nomeações. Né? E acredito que isso seja feito aí com a maior urgência, já que o projeto entrou aí, né, em caráter de urgência para ser discutido e votado. Então, nós esperamos aí que essa nomeação, né, nós estamos aí aguardando que essa nomeação seja o quanto antes. Perfeito. Ricardo, parabenizando pelo trabalho, né, destacando a importância levantada aí pela capitã na questão específica dos atendimentos médicos aí, não é, em especial dessa agilidade, e coloca uma outra questão também importante, né, que tem visto dificuldade aqui na região, que é a bendita da regulação, né, quando extrapola o município, que também dependendo da especialidade também é uma luta. E uma demora grande também. São assuntos importantes, agradeço a contribuição, e são assuntos que, sim, já foram até motivos, né, de cobrança, mas a gente, sem dúvida nenhuma, reforçaremos aí esse pedido de pensar numa solução, né, do problema. Eu acho que às vezes, né, a gente trabalha como municípios algumas vezes desarticulado, né, no sentido assim, se tivesse mais uma rotina de encontros nesse sentido dos profissionais, né, olha, as cidades ao lado, né, a tua demanda reprimida aí de encaminhamento também é nessas áreas, né, de se fazer uma pressão, né, no governo federal, no estadual, né, olha, vamos para um hospital de especialidades dessa linha aqui que a gente é tão carente na região, né? Se articular de forma a pensar numa solução, né, Luciano? Ou até mesmo em outras regiões, como que é feito nas outras regiões. Eu gosto muito de pegar exemplos que dão resultado aí nas outras cidades, né, Luciano? E para a gente tentar implantar na nossa, né? Porque às vezes o problema do nosso vizinho é o mesmo, né? E se a gente lá, soma de repente, forças... alguém achou uma solução, a gente sabe que o problema é complexo, né? E que às vezes não depende exclusivamente de uma solução da secretaria, mas como você bem colocou, precisa ter uma articulação e às vezes pegar alguns exemplos aí de cidades, não só às vezes da nossa região, mas de outras regiões e tentar aplicar no município, né? Perfeito.
Vereadora, gratidão pela participação conosco. Fica esse espaço sempre aberto aí, né, para essa ponte com a população. E a gente espera realmente isso, né, que as pessoas se aprofundem nas temáticas, entendam o que está sendo discutido e não comprem o livro pela capa ou a notícia pela manchete. Exatamente, porque às vezes só o título nos engana, né? E quando você abre esse livro, você vai ler, vai ver o conteúdo, você vai ver que não dá para ser direcionado apenas de uma forma muito simplista, né, Luciano? E as nossas redes sociais, a gente recebe muita mensagem, estamos sempre acessíveis e abertos aí, até através do WhatsApp também. O meu número de WhatsApp, inclusive, está lá no site da Câmara. Estou sempre à disposição. As pessoas têm alguma dúvida, capitão, eu não entendi por que a senhora votou contra esse ou determinados projetos, manda mensagem para a gente que a gente responde com o maior prazer. Queria só para encerrar, Luciano, destacar, né, a data 18 de maio, Sim. Dia Nacional do Combate ao Abuso e Sexualização de Crianças e Adolescentes. Acho que é um tema importante que a gente precisa sempre trazer à tona. Vamos realizar uma audiência pública na Câmara, dia 13 de junho, estamos quase aí encerrando, mas provavelmente essa data, a partir das 19 horas, já fica o meu convite, mas quando a gente realmente fechar essa data, eu volto para fazer o convite para vocês também da educadora acompanhar. O tema vai ser abuso sexual infantil e sexualização precoce. Estaremos lá com a Ana Paula Jardim, que é a psicóloga, a coordenadora do CREAS, que vai estar falando aí sobre a estatística. Os números têm crescido de abuso sexual, então é importante alertar, levar informação. Camila Boldrin, que é psicoterapeuta, e a Bruna Sofiati também, especialista nesse assunto, também vai estar falando sobre esses temas, esse tema importante aí a gente vai abrir o convite aí principalmente para os pais responsáveis por essas crianças, para receber essas informações importantes. Luciano, muito obrigado pelo convite.